poder que pode mudar uma nação. Eu fiquei surpreso porque eu tive que fazer alguns exames essa semana, não pelos exames, mas pelas pessoas que você vai encontrando nos consultórios e nos lugares, de como as pessoas estavam indecisas, ou você encontra pessoas indecisas, ou pessoas muito bravas também, e alguns até diziam, não vou perder meu tempo, eu não vou votar, né? Essa era uma maneira de, parece dizer, estou bravo com tudo isso, né? E num momento tão crucial do nosso país, e as pessoas, e também eu vou dizer uma coisa, como é difícil também, eu mesmo, que tinha acesso a tantas informações, tentava encontrar e procurar, e não encontrava o que eu queria, e quando encontrava eu era pego por uma outra coisa que encontrava mais à frente. Como foi difícil, né? Mas a questão para mim está na esperança das pessoas. Alguns estão colocando que se nós pensando que se colocarmos um presidente, ele pode mudar tudo. Isso é muito importante, isso é determinante, mas não é só isto. Então nós não podemos colocar uma esperança, a nossa esperança numa pessoa. Mas também quando você não tem nem essa esperança de que essas pessoas que vamos colocar podem mudar a situação, como é que fica a nossa vida? Então por isso, o que eu vou pregar hoje é continuidade do que eu falei domingo, mas no sentido, e claro, o nosso louvor, a nossa adoração, nesta manhã mostra a nossa fé, aquilo que nós cremos, como é bom ter um Deus, amém, irmãos? Porque as situações podem ser complicadas, difíceis, perder o controle, fugir do seu controle, mas você está em paz, porque você tem um Deus, nós temos um Deus, que por mais que Ele permita essas situações, Ele está no controle de tudo, Ele está conosco, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, amém? Mesmo que venham as tempestades, mesmo que as ondas se levantem, batam contra o barco da nossa vida, Jesus está no barco e Ele simplesmente pode dizer, acalma-te, tempestade, é assim como Ele. Queria ler esse texto então, que você prestasse atenção, para a gente pensar no que a palavra de Deus e o que Deus quer nos ensinar nesta manhã. 1 Timóteo 2, 1-6 diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, vamos falar juntos? Vamos lá, vamos começar juntos? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Eu tenho dito para muitas pessoas, e escrito também, que eu acho que nunca uma eleição ficou tão clara, que nós não estamos numa disputa eleitoral. Eu vi claramente que nós estamos numa batalha espiritual. Tá certo? Nunca ficou tão claro. E nunca você viu todas as igrejas reunidas em torno de um nome, apesar de terem suas diferenças, dizerem não representa tudo que eu quero, mas você vê isso acontecendo no país. Eu estava vendo manifestações o tempo todo, empresários, gente de todo lado, mas a questão mais séria é porque até pessoas que você não imagina estavam dizendo, nossa, eu acho que esse negócio esse ano é espiritual. Gente que não é do nosso meio, que não é evangélico, estava citando isso porque é uma preocupação, porque ficou tão claro que era o reino de Deus e o reino das trevas. E eu quero dizer isso porque quando estão dizendo assim, claramente contra a religião cristã, claramente contra o desenho de Deus sobre o que é a família, claramente quando lutam contra os bons costumes, declaradamente, abertamente, contra os valores morais, quando tiram a vida humana indiscriminadamente e não pensam. Então aí você vê que a luta é grande e é declarado. Você pode ir nas mídias, você vai ver as pessoas que estão dizendo contra os valores e os bons costumes. E eu vejo que tanto quanto no Jardim do Éden, que o homem fez uma escolha de rejeitar o que Deus disse e preferiu ser o Deus da sua própria vida, é o que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo. Essa é a grande luta, não é só aqui. É uma ordem mundial, onde as pessoas estão cada vez mais fortes e fazendo
essa bagunça que estão fazendo nos países que nós enfrentamos. Então, votar é uma das maneiras que nós podemos fazer para tentar mudar o país. É seu direito, é meu direito, é nossa obrigação e temos que fazer. Eu tenho certeza que se na época de Jesus não fosse de imperadores e ele tivesse a oportunidade de escolher, ele escolheria também e até daria uma cartilhinha para a gente dizer, não vote nesse ou naquele, mas diria, esses são os princípios que você tem que seguir. E é o que nós devemos fazer. Não dizemos para quem você vota, mas você deve pensar em quem você vota e quais são os valores que eles defendem. Então, votar é uma maneira, mas Deus tem um recurso que eu quero falar com vocês rapidamente. Deus tem um recurso que está registrado nesse texto que eu acabei de ler para vocês, que nós precisamos parar para pensar. Todo cristão, veja só, todo cristão precisa aprender a lutar a batalha espiritual. Esse é o grande problema. Parece que nós vivemos a nossa vida, ou alguém é extremo demais que vê batalhas em tudo, e aí tem coisas que são naturais, você não precisa ver, mas tem gente que, por outro lado, não vê nada de necessidade de batalha e leva a sua vida. Nós precisamos, na verdade, encontrar o equilíbrio, que é o equilíbrio da palavra. Quando você e eu não tínhamos Jesus, a gente vivia assim uma vida natural. A gente não tinha poder, nós éramos cegos, nós éramos escravos. A palavra diz que nós estávamos presos nas amarras de Satanás, mas diz que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino de luz. E quando diz que nos transportou, diz que nos fez assentar nos lugares celestiais. E meu querido, você não está sentado nesse banco agora, eu queria dizer para você. Espiritualmente você está flutuando agora, amém? Amém. Ele falou, o que será que o pastor está dizendo, né? Então ninguém vai flutuar. Mas eu queria dizer para você que apesar de corpo presente aqui, nesse mundo, espiritualmente você está sentado à direita de Deus, amém? Essa é a grande questão. E agora também, assentado em lugares celestiais, com a presença do Espírito em nós, que diz que nós devemos viver uma vida cheia do Espírito, então nós temos o poder de Deus para enfrentar a vida e fazer coisas inimagináveis. Que a Bíblia chega a dizer assim, o que a igreja desligar aqui na terra será desligado nos céus. Amém, irmãos? Ou Jesus mudou isso? Você está entendendo? É isto? O que dois decidirem será feito. Se é a vontade de Deus, ele vai atender. Será feito nos céus. Mas falando de batalha, que eu queria chamar a sua atenção nesse primeiro ponto, Efésios 6,12 diz que a nossa luta, não tem aí, mas você pode ver depois, 6,12 diz que a nossa luta não é contra pessoas. Nós não temos que brigar contra pessoas. A questão para a gente é mais séria, para nós que temos Jesus. Ele diz que a nossa luta é contra os poderes, autoridades, contra dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele diz, a nossa luta não é mais contra a pessoa. Quando você vê um casamento indo mal, o marido discutindo com a mulher com ele, chega a situação, fica de tal forma, aquele casamento, aquela família, tão desequilibrado, ele fala assim, você acha que está lutando só com a sua esposa. É verdade, ou só com seu marido, ou só com seu filho. Ele diz, por trás disso, existem poderes, situações, e eu não quero julgar a culpa no diabo. Eu não quero dizer que ele faz as coisas, mas ele aproveita das coisas, das brechas que damos, e se torna tão forte aquilo que ele faz, através de você e de mim, que somos capazes de deixar que ele nos ajude a destruir um casamento e uma família, porque as forças são do mal, tentando deixar pior aquilo que você já conseguiu deixar ruim, entende? Então a nossa luta é espiritual e muito séria. Todas as pessoas lavadas pelo sangue de Jesus estão numa batalha espiritual. Por isso eu disse, você não está numa vida normal, mais. E não podemos viver uma vida assim. Eu louvei a Deus, a Geraldine está com dores agora, mas quando ela teve que orar para sua filha, que estava enfrentando uma ação, ela tinha que ir lá responder diante do juiz, preocupada, ela falou, vou ligar para o pastor, e eu estava numa viagem, numa reunião, o pastor Rodolfo estava em outra, ela não podia, ela falou, quer saber de uma coisa? O pastor disse que aqui na minha casa, se estiver dois presentes, duas pessoas, no nome de Jesus, Jesus se faz presente, então aqui é a igreja dele, com todo o poder, eu vou orar agora, Senhor Jesus, atende essa situação. Ela fez uma batalha espiritual, a filha dela depois pode contar para vocês, e dar o testemunho de como ela foi lá naquela situação, como Deus ouve, como Deus atende. Nós precisamos entender que nós estamos numa batalha, mas nós temos o poder de Deus nas nossas vidas, quando vivemos a vida dele, quando buscamos uma vida cheia do Espírito Santo. E essa batalha espiritual exige armas espirituais. Por isso o versículo 1, vamos ler de novo juntos, vamos lá? Antes de tudo,
recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Se você não entendeu o que é oração, alguns dizem que isto ele está falando uma coisa só, é só sobre oração, e que ele não está tentando dizer de várias formas de oração. E outros dizem que são aspectos da oração. De todo jeito, isso aqui é oração. Está falando de várias formas, mas está falando de oração. Se você não entendeu o valor da oração, ele está dizendo. Então, nesse aprendizado aqui da palavra, o cristão precisa entender o valor da oração. E é o primeiro ponto que eu estou dizendo, aprender que eu estou numa batalha. Qual é o poder da oração? Ele diz assim, antes de tudo. Devemos votar? Devemos. Mas antes de votar, ele diz, ore. Antes das nossas decisões, antes das nossas escolhas, quando ele diz, antes de tudo, ele está dizendo, isso tem prioridade na vida do cristão que agora vive uma batalha espiritual. Ele falou, antes de fazer qualquer coisa, faça a batalha no mundo espiritual. Você entende isto? Amém? Difícil nos nossos dias, nós ouvimos tantas coisas, menos sobre orar, né? Leia comigo esta frase. Vamos juntos? A oração é o recurso de Deus que move os céus a favor da humanidade. A oração move os céus. É o que o texto está dizendo. Então você e eu, ele está dizendo, primeiro, entenda o valor da oração. Ela vem primeiro, ela tem primazia. A oração deve ser prática da sua vida todos os dias. Eu digo, tem gente que não ora nem para agradecer pelo pão e a comida, quanto mais fazer esse tipo de oração de batalha. Né? A gente está correndo cada vez mais. E esse é o erro, o nosso pecado e a nossa falha. Então nós precisamos primeiro, o valor da oração, ela tem em primeiro lugar em tudo na minha vida. Eu não faço nada sem falar com Deus. Mas ele diz assim, depois que eu sei do valor, eu preciso aprender a praticar batalha. Como é que eu pratico batalha? Ele está falando, orar, interceder, suplicar, agradecer. Está dizendo assim, você precisa se tornar um soldado espiritual. Eu e você precisamos aprender a fazer essa batalha em tudo. Aprender sobre o poder da oração. Suplicar, rapidamente, a definição é pedir insistentemente. Você pede, e você pede com insistência. Pedir insistentemente. Quando fala de orar, é mais no sentido de ir para a presença de Deus. E oração é diálogo, falar com Deus, ouvir Deus. Quando ele usa interceder, ele está dizendo, pede a favor de mais alguém. Intercessão é isso, nunca é por mim. Intercessão, eu estou me colocando entre Deus e essa pessoa e Deus. E quando ele diz ações de graça, ore com o coração agradecido. E quando eu oro com o coração agradecido, eu já digo assim, não fui eu quem fez esse negócio, não. Não foi a minha força, não foi a minha sabedoria, foi o Senhor quem fez, eu reconheço. Agradecimento é isso, o Senhor está presente. Eu te louvo, eu te agradeço por ser um Deus que me ama e se importa, e de uma maneira espetacular o Senhor agiu na minha vida. Se eu fosse resumir esse versículo, eu diria assim sobre oração. Vá para a presença de Deus, coloque-se na brecha entre todos os homens e Deus e os homens, e peça a favor deles com insistência, com atitude e palavras de gratidão pelas coisas que ele tem feito. Amém? É isso que ele está dizendo, vá para a presença de Deus e coloque as pessoas com suas dificuldades e necessidades diante dele e depois agradeça por aquilo que ele vai fazer. A editora Esperança, fazendo um comentário sobre esse versículo, diz isso aí que você tem na sua tela. Diz assim, combate, vamos falar juntos? Combate bem a bela luta somente a igreja que acima de todas as mais importantes e necessárias tarefas forma uma multidão de pessoas que ora e abarca o mundo posicionando-se e intercedendo perante Deus. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele disse que preferia formar um homem de oração do que 10 pregadores. O pai da pregação. Ele disse, eu prefiro formar um homem de oração do que 10 pregadores, porque um homem de oração vai fazer mais efeito do que 10 pregadores. Você entendeu o poder da oração? Amém? Vamos fazer batalha, irmão? Amém? Tá bom, já você vai entender mais. Sua batalha espiritual pode interferir nas forças mais poderosas do Brasil. Vamos falar juntos? Isso não é a minha afirmação, isso não é o meu pensamento, eu penso isso, mas estou dizendo, não sou eu quem teve esse pensamento, é a palavra de Deus nos afirmando essa verdade. O versículo 11 de novo, versículo 1 de novo e 2, diz assim, antes, vamos juntos?
Antes de tudo, recomendo orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. E você vai ver por que no próximo que eu vou falar, vai ver por que pede. Não é só por pedir, é por causa do que vai acontecer. Mas a primeira preocupação de todo cristão deve ser de constantemente colocar-se na brecha. Ele diz assim, por todos os homens, pelos governantes, por todos aqueles que também estão investidos de autoridade. Eu acho que é o contrário do que você tem visto, o que muitas vezes a gente tem vontade, é de reclamar, né? De ficar bravo, de juntar com mais alguém, de entrar nas redes sociais, descer a lenha. Mas não é isso que está dizendo, isso não muda. É mais um grito pode ser que mude, depende como você faz, mas na grande maioria, a irritação não, a raiva não. E o que ele está dizendo aqui, o texto está dizendo assim, você quer ver mudanças, você pode ver mudanças na vida de pessoas que você não imagina, pessoas que talvez eu e você nunca vamos conversar com ela, presidentes, autoridades que não vão deixar chegar perto dela, mas ele diz, você pode chegar através da oração, amém, irmãos? A oração, e pedir que Deus interfira nos poderes mais altos, porque é o que a Bíblia está dizendo, todos os homens, políticos e investidos de autoridades, orar, pedir que Deus haja na vida deles e haja através deles. Eu imagino que você está afetado pelo país nesse momento, por tudo que está acontecendo. Bravo. Quantas pessoas desempregadas, talvez você ficou, ou quantas pessoas com medo do desemprego, né? A gente tem ouvido sobre isso constante, eu ouço muita gente fora me dizendo a sua situação. Não tenho visto aqui na igreja, mas tenho ouvido de fora, muita gente mostrando e falando de cada situação tão complicada, né? Fica difícil hoje você não acreditar que uma pessoa sentada ao lado do mercado, quando você olha para ela, que ela não esteja falando a verdade, dizendo para mim, eu não tenho nem como receber mais Bolsa Família, porque eu não tenho endereço. Eu não posso dar endereço, eu não tenho casa. A gente sabe que muitas pessoas foram morar debaixo dos pontilhões em São Paulo, que já não existia mais. As pessoas passaram a viver dessa forma. Então, e o medo de sair nas ruas? E o medo do que pode acontecer com os nossos filhos? Que pai que dorme hoje sossegado enquanto o filho não vir, né? Depois de ligar várias vezes. Medo do futuro, o que nos espera? E a pergunta é, o que será que vai acontecer às 5 da tarde? Né? Qual a nossa esperança? Salmos 33, 10 a 11, eu quero que você leia comigo. Vamos ler juntos, mas bem forte, como soldados espirituais. Vamos lá? Vamos lá? O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Amém? Deus está dizendo nessa manhã, eu continuo sendo Deus. Amém? O céu não está abalado pelos problemas políticos e de corrupção no seu país. Ele diz, o céu não está com medo. Ele falou, as nações, os líderes, os povos fazem planos, mas eles terão que cumprir os meus planos. Nenhum deles podem ser frustrados. Verdade que eu não quero que encha lá em cima de evangélicos. Por favor, nunca entenda isto. Não estou pedindo isto. O que Deus está pedindo é que nós, já vamos entender mais. Não é encher de evangélicos, não é essa a questão. Mas nós, como cristãos, precisamos praticar essa batalha espiritual e ter essa esperança no coração. Que os homens podem fazer o que quiserem e planejarem. Você no seu poder vota contra isso, mas se mesmo assim não der do jeito que você esperou, você pode recorrer ao Deus dos céus, Criador de tudo que há, submeter-se a Ele, confiar nele, no seu poder e pedir, Senhor Jesus, esses planos não combinam com seus planos, nós sabemos disso, muda o nosso país, transforma essas vidas, amém? Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, o Deus soberano, que diz que está acima de todos os poderes e potestades, Ele governa tudo e nada disto. E o seu plano diz que permanece para sempre. Política muda, as religiões mudam, as pessoas mudam, os tempos mudam, as coisas mudam. Deus diz, Ele permanece para sempre. A sua palavra permanece para sempre. Então a sua oração, a minha oração e a nossa oração move os céus. Vamos dizer? A minha oração move os céus. Vamos dizer juntos? A minha oração. E Jesus nos ensinou essa fórmula, né?
Lembra lá de Mateus 6:9? Você pode só orar essa partezinha comigo. Jesus ensinou a orar assim, diz, quando vocês orarem, orem assim. Vamos comigo? Santificado seja o teu nome. Vamos falar juntos? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? O Deus soberano, você pode fazer batalha espiritual e dizer assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, nos céus e na terra. Venha o teu reino. Então essa deve ser a sua batalha. Uma outra verdade, a sua batalha espiritual pode mudar a história do nosso país. Se pode intervir na vida desses homens, e a intervenção tem um objetivo, qual é? Mudanças. Mudanças que agradem a Deus e que cumpram o propósito de Deus. Que tipo de intervenção nós podemos pedir e esperar de Deus através das nossas batalhas de oração? Que você acha que nós podemos fazer? Que tipo? O que Deus poderia fazer? Veja só o versículo 2. Eu coloquei entre parênteses pelo que vem antes, né? Vamos falar juntos? Orem pelos reis, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Eu vou repetir. Orem pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Interessante. Não é a primeira vez que eu vejo isto. Já até preguei sobre isso, é um texto em Jeremias que fala isto. Orem, trabalhem, porque a estabilidade da sua cidade, a sua estabilidade depende da estabilidade da sua cidade. Interessante isso. E é o que ele está dizendo aqui. Está dizendo como a nossa vida pode ser. A lista é tranquila, pacífica, com toda a piedade, com dignidade. Essa é a nossa oração, esse é o pedido a Deus. Tranquilo, a definição é porque os governantes civis, isso é um comentário, os governantes civis podem perturbar essa tranquilidade, a sua incompreensão e perseguição à igreja de Jesus e aos cristãos. E diz, mas a oração é a resposta para manter a tranquilidade. Amém, irmãos? E se ele não tiver a tranquilidade, Deus dará tranquilidade ao nosso coração, para a gente depender dele. Pacífico, para que a igreja possa levar efeito à adoração sob circunstâncias favoráveis, sem temores. Eu estava ouvindo a nossa igreja adorar agora. Falei, que orgulho de ver vocês, ouvir a voz de vocês, ver o nosso povo tocando, cantando, adorando da melhor maneira possível. E nós somos livres. Amém, irmãos? Ninguém está entrando com arma. Nós não tivemos que ir para os sepulcros escondidos ou para qualquer outro lugar para adorar a Deus. Nós temos liberdade. E ele diz, a nossa oração pode garantir isto. Amém? E ele estava lembrando aqui, o texto lembrando, o comentário, que a agitação e o temor que houve na época dos romanos, por mais de 200 anos, que sofreram, os mártires lá do Coliseu. Então, quando está falando de vida pacífica, é esperando que nós façamos batalha espiritual e que a gente possa ver isso também no nosso país. Piedade, está falando da nossa fidelidade a Deus, de vivermos, que nada impeça da gente viver as virtudes de Deus. Dignidade, de sermos respeitados pelo que cremos e somos. Eu acho que você tem visto que essas coisas aqui, se nós deixarmos ir no rumo que estava indo, nós íamos perder todas essas coisas. Alguém me mostrou um vídeo de pastores dizendo sobre Bolívia, proibido pregar Cristo, proibido falar de Cristo, assustador, é uma luta, estão aprovando uma lei assim. Então imagina, isso é o caminho para o nosso país, e nós resolvemos, votando hoje, mas é um jeito, além de viver uma vida cristã, comprometida com Deus, nós resolvemos também vivendo uma vida de oração, de batalha espiritual todos os dias. Você pode ir para qualquer país que você quiser em oração, amém? Amém, irmão? Você pode ir para qualquer lugar, não há limites para a sua oração, nada pode impedir. Pode impedir a minha viagem, pode impedir eu de falar, mas Satanás não pode impedir você de orar. Você pode entrar em qualquer palácio que quiser, amém? É o recurso de Deus. E dizer, Senhor, muda a história desse lugar. Você pode entrar na casa que quiser, na vida de pessoa que você quiser, quando você estiver clamando a Deus, através da intercessão e da oração. A oração é a resposta para todas
essas situações que o mundo pode enfrentar, que eu disse. A oração é a resposta para isso. Se eu oro, eu estou então dizendo. É interessante que a oração de Jesus para os seus discípulos antes de ir aos céus foi assim. Pode ver que ele termina com oração, né? Ele reúne os discípulos e faz a oração, que é a oração de bênção para eles, de cuidado, pedindo a Deus a favor deles. E ele diz na sua oração: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Seria bom, irmão, se a gente pudesse ser tirado de toda essa coisa, já experimentar o milênio, né? 1000 anos de paz, de fartura, de justiça. Mas não, Jesus disse: não peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, Jesus está dizendo que você e eu vamos enfrentar situações difíceis, e a oração é uma forma de você vencer, como Jesus orou por nós, e diz que Ele continua orando por você e por mim. Amém, irmãos? Jesus orou pelos discípulos, Ele está à direita de Deus nesse momento intercedendo, diz que Ele vive sempre para interceder. Creia que Ele está orando por você, fazendo exatamente isso que eu estou falando nesta manhã. Esse é o ministério dele. Ele não está criando mais galáxias, ele não está brincando de poder por aí para mostrar as coisas como eu sou forte, ele não está fazendo nada. Ele diz assim: minha ocupação até o dia que o dia que eu vou voltar, vai ser de interceder, 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 orar, 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 até que vocês estejam aqui e tenham essa nova vida eterna com o Pai e vivam a nova vida, o novo céu e a nova terra. Se ele não para, se o próprio Espírito Santo, o seu papel é de intercessão, ele intercede pelas nossas fraquezas, e ele chama a mim e você, e clama a mim e você, para seguirmos o modelo de Jesus e do Espírito Santo, de interceder pelas pessoas, e nesse caso aqui, interceder por todas as pessoas, interceder pelos governadores, pelos investidos de autoridades, porque esse é o desejo de Deus. Por último, a batalha precisa ser espiritual, porque essa é a verdadeira necessidade humana. Se o presidente que vocês estão esperando, que estamos esperando que ganhe, nós esperamos justiça, corrupção que fique de lado, que ele lute por valores que nós cremos, os bons costumes, e que dê liberdade, que nós tenhamos liberdade para viver nesse país e servir a Deus nesse país. Mas mais importante do que se nós vamos ter uma vida legal ou não, quando você lê o texto, não é disso que está dizendo, é mais do que isso. A nossa oração e o nosso clamar a Deus não é para o Senhor disse que eu podia orar e intervir, eu queria que o Senhor intervisse no país, porque eu gostaria de ter uma casa nova. Senhor, se o Senhor intervir no país e as coisas melhorarem, meu emprego melhorar, eu quero comprar um carrão. Tá bom, se Deus te der isso, tudo bem, mas não é esse o contexto. A nossa oração é para atender o plano de Deus. Ouviram isto? A nossa oração é para atender o plano de Deus e não os nossos caprichos. Versículo 3-6 diz assim, vamos falar juntos? Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E essa é uma resposta também porque os judeus brigavam e entravam em conflitos com os líderes políticos. Os judeus se consideravam o único povo. E Jesus disse que veio para todos quando Jesus vem. A época deles serem um único povo tinha passado, Jesus viria. Mas eles continuaram pensando assim. Mas nós não devemos viver a nossa vida dessa forma, nosso dia a dia, pensando na gente, nem brigando com políticos, e nem achando, nós somos evangélicos, nós somos o povo escolhido, nós somos, nós estamos aqui, lá em cima, nós somos o bicho da goiaba, nada disto. A nossa briga é em oração. E a nossa oração não é para fazer a nossa vontade, não é, ó Deus, faça a minha vontade, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Amém? E o texto está dizendo, é o desejo de Deus, o que nós acabamos de ler. É o prazer de Deus, é a vontade de Deus. Qual? O prazer é a vontade que todas as pessoas sejam salvas. Você ouviu isso, irmãos? Aquele seu parente chato,
aquele político, vamos piorar, aquele político mais sujo, mais corrupto, que se ele tivesse aqui, você gostaria de malhar o Judas, né? Que é aquela coisa de fazer, você me dá aí que eu quero fazer. Ele está dizendo, eu morri por ele e por ela. Eu acho que essa é a questão mais séria. Ele diz, eu desejo que todos sejam salvos. Então ele está dizendo assim, eu desejo que todos esses políticos, presos e soltos, corruptos, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então o seu papel não é fazer listinha, nem mandar WhatsApp para lá e para cá, dizendo, viu cara, viu não sei o que, viu aquilo outro. Se você quiser mandar um WhatsApp, manda um WhatsApp espiritual para o céu e diz, o Senhor viu, Senhor? O Senhor ama. Eu não amo, mas põe amor no meu coração. Eu tinha vontade mesmo de deixar lá. Eu tinha vontade de fazer outras coisas. E ele falou assim, mas põe amor no meu coração. Me faz ver com os teus olhos. Amar com o mesmo amor que o Senhor tem. E começar a orar. Se você quer ver uma diferença nesse país, pare de gritar e de brigar e de fazer o que você faz. Dobre o seu joelho cada dia. E peça por todas essas pessoas que você acha que tem que fazer alguma coisa. E peça que Deus que ama e Jesus que morreu indiscriminadamente por qualquer uma delas. Morreu por todas. Se não fosse a graça de Jesus, querido, você acha que eu estaria pregando aqui? Eu sou candidato a pior ser humano que você pode imaginar. Eu não tenho direito de incriminar ou recriminar ninguém, de apontar para ninguém. Eu só tenho um direito de amar, quer dizer, uma obrigação de amar. E Deus disse que só posso ter uma dívida. Se você dever alguma coisa, deva amor. É a única coisa. Nós temos que amar todas as pessoas, todas, não importa quem seja. Podemos não gostar dos seus atos, mas amar. Amar profundamente. E amar significa não dizer eu gosto de você. Não, começa a botar na sua lista de oração diariamente. Batalha espiritual, o Senhor ama. Então eu também amo. Me ajuda, Senhor Jesus. Muda a história dessas pessoas, converte e transforma. Qual é a verdade que precisam conhecer? A verdade do Deus único. A verdade do Filho único. A verdade do único caminho, do caminho único. É o que Jesus está dizendo. Deus único, Filho único, caminho único. Não há outro, não há saída. A saída é Jesus. E por favor, não estou falando de espiritualidade, de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade, não de religiosidade. Não dizer que é a religião que salva, que muda um país. O que muda são as qualidades da vida de Jesus Cristo. Isso ninguém pode brigar. Nós queremos a santidade de Jesus. Nós queremos a vida de Jesus. Nós queremos a justiça de Deus, que é o jeito dele ser. É isso que nós devemos lutar pelas nossas vidas se nós queremos ver o nosso país mudado.